Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente virá estar. Queremos agradecer, antes de mais nada, aos queridos amigos de transmissão e de retransmissão, TV7, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade. Meu forte abraço a todos, esses irmãos que cedem essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo sempre um pouco mais nas quintas-feiras. Daqui a pouquinho eu já vou trazer o nosso convidado mais do que especial, é um querido amigo e irmão de jornada que tive a oportunidade de reencontrar na presente existência. Mas hoje nós iremos falar de um tema importantíssimo, que é os livros espíritas psicografados por Chico Xavier. Então, olha só, a gente vai fazer uma recapitulação muito breve antes de chamar o querido amigo Geraldo a respeito de Chico Xavier. Então, no dia 29 de abril, no ano de 1910, as plagas brasileiras se preparavam para receber Francisco Cândido Xavier, ali naquela cidade de Pedro Leopoldo. Ele, que com 92 anos de existência, 75 destes foram doados à tarefa da mediunidade, da caridade. Chico Xavier de fato reencarnou para cravar em nossos corações as lições da disciplina, da humildade, da simplicidade, do amor, da caridade. Chico é, portanto, uma carta viva do Evangelho do Cristo. E, sob a égide de seu mentor Emmanuel, que, por assim dizer, consideramos o 13º apóstolo do Cristo, que numa profundidade que ele traz aquelas lições sob a tutela deste espírito e de tantos outros espíritos grandiosos. Chico psicografou mais de 400 livros, dentre estes romances doutrinários científicos, poemas, reportagens, contos, na literatura infantil, jovem, universitária, evangélica, e também alcançou o cinema, o teatro, a televisão, a música, a pintura e até mesmo alcançou o poder judiciário. Chico Xavier, esta antena, é uma das maiores antenas psíquicas da humanidade e, sem dúvida nenhuma, o maior médium psicógrafo do mundo que já passou aqui, que tivemos a oportunidade de estar tão pertinho desse ser. E aqui, então, iremos falar nesta noite, bater um papo leve, descontraído, instrutivo a respeito de seus livros, e quero chamar aqui meu querido amigo e irmão Geraldo Campete. Por favor, Geraldo. Boa noite, Jefferson, amigo e irmão querido, filho do coração. Estamos aí neste momento tão bonito, né, e desafiador, mas com a oportunidade de conversar sobre esse nosso irmão, apóstolo do Cristo, homem de bem, esse homem chamado amor, Francisco Cândido Xavier. Uma honra para nós estarmos nesta oportunidade para conversarmos sobre esse nosso exemplo, né, que é Chico Xavier. Com certeza. E meu amigo, antes de mais nada, aqueles que não te conhecem, vou apresentá-lo. Você já me mandou anteriormente. Gente, Geraldo Campete, sobrinho, ele está vice-presidente da FEB na área da divulgação doutrinária. Ele é autor, ele é editor, palestrante e apresenta inúmeros programas aí da FEB. Tem mais coisa, mas se não tem uma lista aí para falar. Mas Geraldo tem sempre esse carisma dele aí, aqueles que já conhecem ele, e ele consegue trazer a sua luz, dividir um pouco nós, sem cegar, mas nos iluminando. E Geraldo, meu irmão, então, esse tema que é de suma importância, que é falar sobre os livros espíritas psicografados por Chico Xavier. Mas antes de falarmos propriamente deste livro, na sua visão, meu querido irmão, qual é a importância de Chico Xavier para o movimento espírita? Qual que foi a contribuição deste amado irmão a todos nós? Olha, é
sobre Chico Xavier a gente poderia dizer e podemos afirmar com certeza que o Espiritismo foi um antes e é um depois de Chico Xavier. É tão interessante porque essa afirmação Manuel Filomeno de Miranda faz com relação à obra de André Luiz. Não é? Ele afirma que o Espiritismo foi um antes de André Luiz, outro depois, no sentido da revelação. E o grande instrumento intermediário para que tudo isso acontecesse foi Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. E além dessa obra magnífica, né, que é a Vida no Mundo Espiritual, a gente tem uma centena de outros títulos de magnífica importância. Então Chico representa muito, Jefferson, muito, tanto que nós só vamos conseguir, acho que assim, entender profundamente, compreender na essência a mensagem que Chico intermediou daqui a algum tempo, porque ainda não conseguimos compreender na sua completude, não é? A gente tem ainda muitas coisas a aprender, são muitas informações, muitos ensinamentos. Sabe que a gente se flagra às vezes lendo uma linha, um parágrafo, de repente uma frase assim de André Luiz de Emmanuel, que a gente, não é uma coisa tão admirável, é tão profundo, é tão revelador, é tão significativo. Então eu diria que a gente deve tudo a Chico. Devemos tudo, porque em termos de consolo, de esclarecimento, de oferta, né, como estímulo para a nossa edificação espiritual, ninguém melhor que Chico, na continuidade do trabalho de Allan Kardec, pôde representar. Então, realmente, esse médium admirável, esse homem de bem que nos serve de exemplo, porque testemunhou, né, vivenciou, exemplificou humildade em todo o seu trabalho, nunca se arvorou, né, no sentido de se sentir o principal, o melhor, trabalhou e nunca teve essa questão, né, do personalismo, do orgulho, da vaidade sobressaindo, atravessou algumas experiências que ensinaram, né, exatamente nesse sentido, mas Chico, como um espírito dedicado, ele tinha essa característica fundamental da disciplina, como todo espírito superior, né? E Chico se esforçou, trabalhou e conquistou a superioridade por mérito, sobretudo por conta dessa disciplina, da organização, da dedicação. Uma pessoa extremamente operosa, ativa e sempre pensando no semelhante, sempre buscando fazer o bem. Por isso, um homem de bem, um homem que é chamado amor em ação, que é a caridade de pessoa. Chico realmente representa tudo isso que a gente pode se esforçar por alcançar. Não tenho dúvida de que, com relação a mim e talvez a muitos outros, Chico esteja anos-luz de distância, né, em termos de evolução espiritual. Mas, como você disse, nós tivemos a oportunidade de sermos contemporâneos de Chico Xavier. E isso para nós é uma grande oportunidade, mesmo é um mérito, quase diria até um privilégio, porque poder conhecer estas obras, conhecer o trabalho do Chico, a gente se estimula, né? A gente se sente incentivado, nós nos motivamos para o bem. Porque Chico, apesar de todos os percalços, dificuldades, nunca desistiu do trabalho a ser realizado e cumpriu a sua missão cumprida com, assim, exímia maestria, superando todos os percalços, enfrentando os desafios e resolvendo cada um dos problemas, como o exemplo de que tudo é possível quando nós estamos com a presença do Senhor em nossa intimidade. Geraldo, eu acho fantástico essa colocação de Manuel Filomeno de Miranda que você colocou aqui, o espiritismo antes de Chico, depois de Chico, né? No sentido de que ele amplificou a doutrina. Você acabou de citar aqui uma coisa interessantíssima, que é a vida no mundo espiritual. Ali, a gente mergulhando por André Luiz, coisas que até então não havia na literatura espírita de forma específica. E aí, a gente abre, então, Nosso Lar. Geraldo, curiosidade minha, quantos livros Nosso Lar até o presente momento já vendeu? Quantos livros foi? Mais?
Você tem esse Nós número? temos, nosso lar, ele tem, ele já deve estar superando os 3 milhões por aí, né? Gente do Por céu. aí. Olha só, e é interessante, né, essa perspectiva do Chico, porque desde da vida no mundo espiritual, daqui a pouquinho você vai dar uma pincelada aí pra gente aí, e a gente pega ali também Emmanuel, né, em coisas mais doutrinárias, até também aqueles 5 romances ali do benfeitor, Históricos. né? Ah, é fantástico. Aquilo ali você brinda a alma, né? Sobretudo ali em Paulo Estevam, que eu sou suspeito para falar desse livro, rapaz. Então, né? É fantástico e ver Chico, né, meu amigo? A gente aqui falou mais de 400 livros, sem É, contar as milhares de cartas que ele psicografou, né? Cartas sim, sim, consoladoras. sem Com dúvida. essa potência e essa fidedignidade a Cristo, ao trabalho, essa perseverança, essa disciplina, como você falou. Geraldo, meu irmão, uma pergunta agora propriamente vinculada aos livros. Eu disse o que o Chico. E o que os livros, esta lavra extensa do Chico, representa a nós aí, tanto dos frequentadores, aos estudiosos, a todos nós do movimento espírita. O que você acha que os livros dele representam? Quais são as contribuições? A produção de Chico, ela é extremamente vasta e variada. Ela é bem diversificada para mostrar essa competência medianímica de Chico Xavier como um instrumento afinado, né, com a espiritualidade superior amiga e também fidedigno, né, fiel, como você falou, ao Evangelho de Jesus. Chico, na sua simplicidade, sempre esteve vinculado ao Evangelho e ao Livro dos Espíritos, por recomendação, inclusive, da sua mãezinha, que lhe deixa meio que de herança, não é? Esse legado, quando ela vai conversando com cada um dos filhos, né? Na primeira sessão na casa do Xavier, lá da dona Perácio, dando um recado, né? Na verdade, era a Maria João de Deus, a mãe de Chico, lá dando um recado para cada um. Chegou a vez do Chico e falou: olha, você olha ali para aqueles livros sobre a mesa, que estavam lá, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tome eles como o seu legado para a sua vida. Utilize todas as vezes que for necessário. E Chico realmente muito disciplinado, né? Ele se ateve assim a esses livros como um roteiro fundamental. E ele foi instrumento de centenas de obras, né? Começando aí como livro propriamente, com já o admirável, né? Quase que espetacular, se assim a gente pode se expressar, Parnaso de Além Túmulo, né? Já com vários poetas portugueses e brasileiros, já mostrando inclusive a característica de cada um deles no seu estilo literário, seja, né, o poeta português ou brasileiro, enfim, já denotando essa capacidade, essa competência mediúnica de Chico e nos vários estilos que ele recebe. Já na década de 30 mesmo, ali 32, ele tinha 22 anos de idade, Jefferson, e queridas amigas, queridos amigos que estão nos acompanhando. Apenas, né, 22 anos, era um jovem, publica um livro já alentado, né, que depois vai somando ainda mais poemas e mais poetas, não é? E se torna aí esta obra impressionante, que é Parnaso em Túmulo, e depois dela já vem uma série, ainda na década de 30. Ali, né, ele psicografa Emmanuel, do próprio espírito Emmanuel, né? Psicografa o Crônicas de Além Túmulo, que é o primeiro livro de Humberto de Campos, né, já vivo do outro lado, né? Ele inclusive criticou, né? O Brito estava lembrando agora no Espiritismo ontem hoje que a gente estava conversando, ele estava lembrando disso que o próprio é, esse poeta literato aí maranhense, Humberto Campos, criticou em vida do lado de cá o Parnaso de Leitura. Chega do lado de lá, ele vai editar para o Chico, né? Uma quinzena de livros, enfim. E aí a gente tem esse Crônicas de Leitura como o livro ali em 37, né? 37, o primeiro livro. Depois tem aí, né?
Ainda o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também é do Humberto Campos, ali naquela década de 38, 39. Tem A Caminho da Luz, que é uma Luz. obra-prima de Emmanuel, um resumo que faz assim a síntese da evolução da civilização mundial, não é? De uma forma bem compacta. E aí a gente começa a adentrar já no finalzinho da década de 30, início da 40, a gente tem duas grandiosíssimas produções que são os romances históricos e também a obra de André Luiz, que é uma coisa É. impressionante, né? Porque assim, a gente vê tanta, tamanha produção de Chico. Então esses livros para nós, sejam eles, por exemplo, num caráter filosófico para explicar, não é? De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual o sentido da vida, para onde é que a gente vai, não é? Seja um caráter científico, exatamente para comprovar a existência do espírito, a comunicabilidade entre os espíritos, a imortalidade da alma, não é isso? Que nós somos imortais efetivamente. Seja num caráter religioso, para fazer essa vinculação da necessidade moral, ética, da nossa vinculação, né, com o sagrado, com Deus nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com os amigos espirituais, enfim. Seja um livro de contos, crônicas, né, como a gente citou aqui alguns, obras, por exemplo, eu estava recordando aqui alguém dizendo que o livro que mais ela aprecia do Chico Xavier é Jesus no Lar. Você vê, são Ah, tantos os livros, que cada livro você vai citando, aí teve outra que disse que era o Pai Nosso, de Meimei, né? Então você vê com... né, aí tem o Pão Nosso lá, né, da coleção Fonte Viva. Então é uma variedade, assim, uma riqueza de títulos que vai nos engrandecendo, né? Essa coleção, por exemplo, mesmo A Vida no Mundo Espiritual, começando com O Nosso Lar, que virou filme, e o A Vida e a Continua, encerrando, que também virou filme. Aí tem o segundo livro, que são Os Mensageiros, que agora está virando também filme, né? Já está gravado, aí o ano que vem já vai ser, né? Vai chegar às telonas. A gente vê Nosso a Lar 2 é riqueza com base nos Mensageiros, né? dos Mensageiros, isso, Vai estar exatamente. aí nas telas do cinema ano que vem, é isso? Ano que vem, 2023, é. Oh, Ele beleza. foi finalizado as gravações agora em maio, mas aí tem todo o trabalho, né, que é esse trabalho Uhum. enfim, toda a tecnologia, né, todo o acabamento, todos os efeitos são colocados, então isso é bem assim, né, trabalhoso mesmo, mas está já previsto aí para o ano que vem, 2023. Então a gente vê como o Chico tem esse poder, né, de consolar por livros, por exemplo, de mensagens que nos tocam profundamente o coração, nos trazem um alento, a beleza de uma poesia, por exemplo, que nos encanta, né, porque a poesia tem esse poder de dizer muitas coisas em poucas palavras, né, de uma maneira harmoniosa, linda. Os livros de contos e crônicas que nos envolvem numa narrativa também. Chico ele faz assim livros, inclusive históricos, né? Esses romances de Emmanuel, né, que você citou, Paulo Estevão, que começa ali com Há 2000 anos, que é o primeiro, Uhum. são romances tão ricos que trazem tantos detalhes em torno da própria narrativa. Detalhes, Jefferson, que hoje em dia é que estão sendo, por exemplo, confirmados, né? Determinados pontos que Emmanuel citou, que não se tinha descoberta científica ainda. Então ficava como uma espécie ali, olha, né? Parece meio romanceado e é mais, né? Uma ficção. Agora tem se descoberto coisas na área da arquitetura, da escultura, coisas, cidades ou, né, por exemplo, objetos de arte soterrados. E você vê, quer dizer, por quê? A verdade é que o indivíduo estava lá. Ele é Sim. testemunha viva, ele traz a narrativa de existências em que ele, né, perlustrou aí no processo evolutivo. Então isso é muito rico, é muito assim digno. É uma literatura transformadora. A obra, ela consola porque toca o nosso coração, esclarece porque toca a nossa mente. Quanto a literatura no aspecto científico, por exemplo, que Chico tem. Tantos livros que vão trazer o esclarecimento que a gente até então não tinha. Quantas coisas que vêm como uma revelação que só depois vão ser confirmadas, não é? Então a gente vê como é que uma criança, por exemplo, né, que nunca só foi à escola até a quarta série, né, não pôde se desenvolver mais, digamos assim, na escola formal, no entanto, de uma preparação
de uma autoridade moral, também de um conhecimento intelectual, por que não dizer que trazia de outras existências, e tinha aquela questão de estar sempre que possível estudando, sempre ali se atualizando também dentro das possibilidades. Chico era uma pessoa que estava antenada a tudo que estava acontecendo, muito esperto, muito inteligente, muito atento e, sobretudo, voltado para as pessoas. Então, as obras vinham e serviam primeiro para o ensino do Chico, né? Ele estava intermediando algo que servia para a vida dele. E ele assumia esse compromisso de vivenciar a mensagem, porque é transformadora. Porque senão não tinha sentido, né? Ele não estava ensinando ao outro, na verdade estava compartilhando o que estava servindo para ele em primeiro lugar. Então essa humildade de Chico é uma coisa que transpareceu durante toda a existência dele. Sempre E, humilde. e ele sempre como você falou anteriormente, tirando esse personalismo, né, meu amigo? Ele literalmente, Sim, né? Ele se anulava no sentido do personalismo para engrandecer a Deus, é. aquilo que a gente sempre, a Deus e a Jesus, aquilo que a gente sempre conversamos, né, Geraldo? Que a gente é coadjuvante aqui, né? O Isso. protagonista maior é Jesus e a Somos doutrina. E instrumentos. É. Chico Você fazia se isso. lembra? Sem dúvida. Você se lembra do livro Paulo Estevo, né, que você citou que gosta? Ele é uma obra-prima. Paulo Estevo é uma obra-prima, né? Uma coisa assim de literatura e tudo. Tem uma cena que estava me recordando que Lucas, né, ele vê aqueles feitos de Paulo, as realizações, e ele fica encantado. Ele era efetivamente um amigo, um companheiro mesmo, Lucas, verdadeiro amigo de Paulo. Acompanhou Paulo sempre que pôde, inclusive até os momentos finais da prisão, ajudando-o, né, a escrever algumas Sim, epístolas. E em dado momento, Lucas fica assim, ele que já era muito inteligente, é médico, né? Já tinha uma formação assim, tanto é que o seu evangelho, né, quando a gente vê a redação, é diferenciado, né, com relação aos outros. Aí ele vê aqueles feitos, fica encantado, né, e tudo. E Paulo iria escrever um evangelho. Iria escrever. Inclusive, até o Atos, né, provavelmente ele poderia contar essa trajetória dele, só que não foi o caso, não teve talvez, né, a possibilidade, a condição de fazê-lo, ele incumbe Lucas. Veja que confiança. E Lucas vai escrever o Evangelho com base, então, no conhecimento, né, de Paulo, de Jesus, né, narrado por Paulo, e também de Maria, porque Lucas visita Maria, tem por isso que algumas partes do Evangelho, notadamente da sim. maternidade, né, é a mãe contando a história do filho. Então Lucas narra ali. E o Atos também, aquela coisa impressionante. Lucas fica impressionado, Jefferson, e quer narrar. Fala, não, nós precisamos contar essa sua história, né? Narrar tudo isso. Aí Paulo, opa, peraí. Vai contar sobre o que está acontecendo, não sobre nós. Nós não temos importância. O que é importante é o que está se fazendo. Então Chico, ele é esse grande exemplo da realização, do trabalho feito, das entregas no serviço e nos produtos, né? Porque quantos livros não surgiram, mais de 400, né? Com obras maravilhosas. E é aquele desapego, aquele desprendimento, para não se tomar como se fosse seu, uma propriedade. Ah, eu sou o autor intelectual, né, aquela coisa toda, e ficar então, né, com uma vaidade, com orgulho. É o exercício da humildade tão necessária que Chico testemunhou em cada etapa da sua vida, em tudo que fez. Então esse personalismo, ele só é prejudicial. A mensagem vinha, certamente Chico maturou bastante essa passagem do Paulo Estevam, como várias outras, para poder tomar para si. Porque o que é importante não é o obreiro, é a obra. Não é o Exatamente. trabalhador, é o trabalho. Não é o servidor, é o serviço. Então, claro que, evidentemente, na condição de instrumentos, cada um de nós tem a responsabilidade individual e a responsabilidade compartilhada coletivamente. Mas nós jamais poderemos nos evidenciar, jamais deveremos aparecer, não é? Porque a obra é do Cristo, nós somos instrumentos. O próprio João, que era grande, João Batista, o precursor, ele disse, não é? É preciso, não é? Olha aí o Boa Nova, né? A narrativa Nessa tão linda obra, que a hein? gente.
É, tem Fala várias sobre ele. passagens, são 30 capítulos, né? Tinha separado aqui o Boa Nova Sim. também, que é uma das obras maravilhosas, né? Jesus, aqui ó, Jesus e o E o Precursor, Precursor. capítulo Capítulo 2. 2 dessa excelente obra aqui, Boa Nova, né? Olha o tanto de livros aqui de Humberto Campos, ó, tudo aqui, né? É impressionante. Até 2 livros em parcerias aqui, que é Relatos da Vida e no Roteiro, Histórias e Anotações, Relatos da Vida. São 2 livros em parceria com o Céu. O Pedro vai falar aí oportunamente, né? E no Roteiro de Jesus, que é um livro que compila vários trechos aqui, muito bonitos realmente. E é Jesus e o Precursor. Então, é preciso, né, que eu me diminua para que ele cresça. Agora É, veja a humildade de Jesus ali nesse Jesus e o Precursor, como se, né, os dois ainda praticamente crianças. Veja lá, não é? Os primos, porque Jesus filho de Maria, João filho de Isabel, né? E havia um parentesco ali entre elas, de tal maneira que eles eram, então, primos. E aí o que acontece? A cena narrada por Bete Campos, esse literato maranhense maravilhoso, é assim, muito gostoso da gente, né, ilustrar assim, esse momento. Aí como se estivessem abraçados, né, diante assim de uma, né, de um ambiente monte. mais alto e vendo assim um monte, né, vendo aquela o vale todo, e aí Jesus apontando o dedo assim, né, para aquela imensidade, ou pelo menos para aquela área, tudo dizendo, é preciso que você vá primeiro. Né? Não, Por isso o e precursor. quando eu li isso daqui, por isso que isso está na obra, né, psicografada por Chico Xavier, essa obra que é muito, essa Exatamente. daqui é uma obra também reveladora, Uma traz obra-prima. É. passagens, 30 passagens aí a respeito de dos personagens do Evangelho, e nessa passagem que você falou, Geraldo, quando eu lembro, me lembro até hoje, quando eu li, eu fiquei imaginando, sabe? Imagine o que por dentro de João ali ele sentiu com aquele, porque Jesus é um grande amigo ali, e aquele chamado, imagina na hora que Jesus coloca a mão no ombro dele, mostrando aquele, ali, ó, prepara o caminho, que eu já tô indo. E, né, e naquela simplicidade de Jesus, né, pedindo a João para que o batizasse, né? O Exato. próprio Jesus aí engrandecendo a obra de Deus também saindo da figura de protagonista. E veja, né, o próprio João também reconhecendo, dizendo, mas eu não sou nem digno, né, de amarrar-lhes alpercatas, né, as sandálias, como é que Sim. poderia? E Jesus disse que era necessário, né, que acontecesse. Então, tudo planejado, um planejamento espiritual, Jesus no comando, evidentemente, que é o maior de todos, né? Evidentemente. Então, foi esse planejamento e escolheu esses espíritos para serem integrantes de uma equipe de trabalhadores, muito importante, para que a mensagem pudesse ser veiculada, aí 18 séculos praticamente resgatada, não é, pelo Espiritismo, na sua essência, na sua pureza, para que a gente pudesse conhecê-la, né? Não só conhecê-la, como também interpretá-la, porque o Espiritismo tem um poder muito grande, e isso é revelado nas obras de Chico, que é você conseguir tirar da letra que mata o espírito que vivifica, não é? Essa expressão evangélica, e o Espiritismo cumpre essa missão, porque realmente você consegue tirar, né? A letra às vezes confunde, às vezes o texto é meio, né, assim, empolado, não está muito claro, e aí o Espiritismo vem com toda a explicação, a lucidez da fé raciocinada, não é? Vem decodificar e vem desmistificar. E muitas vezes você pega aquilo, você leva para uma interpretação que acaba ficando mais confuso propriamente do que é claro. E o Espiritismo esclarece. Se o Evangelho é o roteiro de nossas vidas, né, Jefferson? O Espiritismo é a luz que nos ilumina, permitindo seguir com segurança esse roteiro. Com certeza. E aí a gente entra nessas obras que a gente está falando aí, né? Aliás, só fazendo uma ressalva, né? João Batista fala, Humberto de Campos até pontua, que nesse encontro que você narrou tão belo, que se encontra na obra Boa Nova, era o encontro da verdade com o amor, né? Isso, Que ia sair para exatamente. conquistar o mundo. Que coisa bonita, não é? E E aí, você vê, só para pegar essa questão da verdade do amor, uma vez fazendo um treinamento interno na FEB, né, uma capacitação, enfim, que a gente também precisa, claro, todos nós estamos, né, no caminho do aprendizado, então é tão bom a gente volta e meia passar, né, assim, para
uns alertas, né? Dar uns toques. E eu me lembro uma vez que a instrutora, a facilitadora, colocando para nós a questão: você pode dizer tudo o que você quiser, mas você deve colocar sempre o amor no que você vai dizer. Então a verdade tem que ser dosada com amor. E a gente se recorda de Chico, ao dizer, né, pela espiritualidade amiga, que num litro, não é, de amor, você coloca uma gota de verdade. Não é o contrário. Geralmente a gente pensa, eu sou assertivo, eu falo o que eu penso, dou a quem doer, eu já cheguei numa fase de vida que eu preciso falar isso e tal, senão passo mal. Não, você pode falar o que pensa sim, mas não precisa ser mal educado. Sim. Ninguém tem direito de ser mal educado, de desrespeitar o outro, não é? Aí por isso que Chico fala a questão, né, num litro de verdade. É um verso, se eu não me Na engano, verdade isso daí, né? O segredo para se é um litro encontrar de a paz amor. com o esplendor é uma gota de verdade em um litro de amor. Num litro de amor, exatamente. Eu acho que É foi o um verso. Casimiro Cunha que, Pois que, é. que passou isso aí para ele, É tão né? bonito, né? Tão significativo. E é isso, aí a gente vai. E Chico fez isso durante todo o tempo, porque ele exemplificava as lições que recebia, não é? Então, realmente, dosar essa verdade com amor é fundamental para a nossa felicidade. Você imagina a espiritualidade amiga se fosse mostrar toda a verdade? Nós não íamos dar Ah, conta, rapaz, né? a gente não dá conta não, Geraldo. Se De já sem jeito mostrar a nenhum. gente já é dificultoso a caminhada aí, No mas início você olha, fez referência a uma luz que eu queria aqui só dizer, uma luz que a gente não tem, tá, amigo? A luz é da espiritualidade, né? A gente sabe disso, tanto é que nós estamos como instrumentos, né? Então, esses livros são luzes. À medida que a gente lê, sente, né, reflete e vivencia, a gente vai aos pouquinhos, né, também se iluminando. Mas tem um caminho aí pela frente. Ó, a Denise Cury falando. Geraldo, é exatamente isso, né, meu amigo? Mas e é exatamente isso que a gente tem que trabalhar, essa simplicidade, essa humildade. A gente pega aí essa obra que é fantástica, que você citou. Rapaz, ela estava aqui no meu cantinho, aqui, ó, Ah, né? que bom, hein? Essa... Geraldo, continua com essa capa? Continua. Essa é a capa Continua com essa capa, mais né? moderna, atual. Uhum. Que vem mostrando a evolução do ser, mas sobretudo aí os degredados de capela, esse passeio tão leve, tão instrutivo que Emmanuel vem fazendo, a nossa própria evolução, né? Sim. E trazendo, quando eu vejo essa obra, sabe, Geraldo? Aqui a gente está falando dos livros espíritas psicografados por Chico Xavier. A gente pega esse livro, a gente começa a ter consciência de uma vírgula, de todo um processo grandioso que ocorre, e aí a gente começa a entender, a despertar a nossa consciência espiritual. Eu lembro quando eu li isso daqui, falei, rapaz, isso daqui é profundo. Isso aqui é profundo porque Profundo isso aqui é um demais. roteiro que vem mostrando as diversas, o percurso, né, destes capelinos aqui no planeta, mas, sobretudo, vem alertando a todos nós, não no sentido de botar medo, porque o espiritismo não é proposta espírita, o temor e a coerção do desejo das ideias, é esclarecimento apenas, mas aí trazendo a todos nós, olha, você é um espírito imortal, e aí o progresso, ele deve ser contínuo. A velocidade, é claro, às vezes é um tanto quanto lenta, para uns mais acelerada, para outros, mas o Depende de progresso cada tem que um. persistir. Então, essa obra que desperta essa realidade e também essa fraternidade entre os mundos, que eu acho belo, que é isso que a doutrina espírita vem mostrar, essa É. caridade entre os mundos, entre as existências, né? Você vê E essa meu, narrativa de João, né? Lá no capítulo 14, ele coloca, né? Não se turbe o vosso coração, né? Crede em mim, crede em Deus, credes também em mim, né? Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, você vê um princípio da doutrina espírita, ou da pluralidade dos mundos habitados. Já está sim, aí, né? Nesse
nessa colocação de Jesus que João anota, né, o discípulo amado, assim dito, e a gente vê a sabedoria, né, do Espiritismo trazendo isso. E Chico Xavier, ele é um instrumento para poder nos apresentar. Por exemplo, no livro Novas Mensagens, que é de Humberto de Campos, ele fala sobre Marte, né, e fala sobre Saturno também. Lá no Cartas de uma Morta, que foi um dos primeiros livros que ele psicografou, da sua mãe, inclusive, Maria João de Deus, também fala sobre, né, Saturno, fala sobre Marte. É uma coisa assim impressionante, já demonstrando essa pluralidade dos mundos habitados que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos. Há muitas moradas também, por exemplo, aqui no Voltei, que é um livro que eu queria mostrar também, maravilhoso, Ótimo livro, né? maravilhoso. Tão gostoso da gente ler, e de um escrito de uma didática, né, também assim, que são os capítulos curtos, todos itemizados, né? São geralmente 4 pontos em cada um dos capítulos, e são 20 capítulos que tem essa obra, é isso, né? Então você vê, são 80 tópicos de uma maneira muito assim interessante, colocando a vida do outro lado e a realidade espiritual, mesmo para quem, né, já é espírita. O meu irmão Carlos Campetti é que diz que esse é o primeiro livro espírita escrito por um espírito espírita destinado aos espíritas, não é? Então é uma coisa interessante, porque nos toca assim, não é que outros não possam ler, mas aqui tem exatamente a trajetória do indivíduo, né, que esteve vice-presidente da FEB e Que enfrentou medo, né, Geraldo? para dizer que isso não significa nada, né? E aí enfrentou todo esse desafio da autoiluminação, para voltar à questão da luz, né? É o É trabalho que uma vai obra fazer isso. fantástica. E aí a gente vai até se debruçando para... A gente está falando aqui de algumas obras, uma obra que também minha obra de cabeceira, uma obra de perguntas e respostas aqui, né? Que vem. A gente não combinou, né? Mas Não combinamos, pior que não foi, gente. A gente não combinou. Aos telespectadores aí que estão nos assistindo, não combinamos. E é uma obra fantástica, não é, o Geraldo? é uma obra muito importante que ela traz perguntas feitas, né, por estudiosos em torno da filosofia, né, da ciência e da religião, e respondidas pelo Espírito Emmanuel. Então, muitas questões a gente tem aqui que às vezes geram dúvidas ou curiosidades. Emmanuel, com a sua capacidade, né, de didática, uma metodologia maravilhosa, ele vem aqui e esclarece para nós. Né? Tem, por exemplo, eu estava com outro exemplar, que era tudo marcado. Esse aqui aí eu doei. O livro assim, o livro tem que estar circulando, né? É muito importante. Aí esse aqui eu adquiri há pouco tempo na livraria da FEB, não está marcado ainda. Aí eu queria pegar uma questão que agora não estando marcada, eu não vou. Mas tem um índice aqui, quem sabe pelo índice, é porque quando ele fala dos evangelhos, eu acho tão bonita essa questão, como todas, né, as demais que tem aqui. A gente vai no índice aqui, vai pegar evangelho, de repente vai dar para encontrar. Que é quando ele fala né, embora tenha as traduções e tudo mais, a gente tem aí a manutenção da preservação, por exemplo, né, das próprias do próprio conteúdo essencial, não é? Olha que bonito que ele diz aqui: o Evangelho é o roteiro para a ascensão dos espíritos. Está na questão 225, né? E aí quando a gente vai ver aqui, tá aqui, ó, o índice bem feito, meu amigo. Melhor tradução da fonte original, está na questão 321. Porque a gente é uma questão, né, que às vezes você pergunta, mas qual que é a tradução que é mais adequada, a melhor tradução? Aí você vai ver aqui na questão 321, é a pergunta que foi feita: qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original? Questão 321. Aqui está na minha página 211, não sei se é a mesma aí. É o mesmo. Aí ele diz que a grafia original dos evangelhos já representa em si mesma a própria tradução do ensino, né, de Jesus, considerando-se que esta tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Veja que ele não entra em polêmica, ele já vai no conteúdo, né? Sendo razoável estimarmos em todas as circunstâncias os esforços sinceros, seja qual for o meio onde, né, se desdobram, apenas consideramos que em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino se torna imprescindível separar da letra o espírito. Seja qualquer tradução, você tem que, não é, separar. Você vê,
Kardec, ele decodifica o Evangelho de Jesus. E Chico decodifica a codificação kardeciana. Fantástico, né? Que Isso é uma fantástico. coisa assim admirável, né? Por isso Extraordinário. aqui você vê o Emmanuel explicando, né? Podereis objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas. Os evangelhos são os roteiros das almas. Isso que é mais importante. E é com a visão espiritual que devem ser lidos. Os evangelhos devem ser lidos com a visão espiritual, não é se apegar à letra. Emmanuel nunca se ateve à letra, se ateve sempre ao conteúdo. Essa interpretação é fundamental, pois constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproximar, com a intenção sincera de aprender, então aquele discípulo se aproximar do Evangelho de Jesus, com o desejo, né, a vontade sincera de aprender, encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu mestre imortal. Olha só, O deixando Consolador. claro a importância, né? A importância de olhar para além da letra, a importância que os evangelhos têm, né, meu amigo? E, meu amigo, Isso. para a gente caminhando aí para a rampa final, uma coisa que eu queria te perguntar, qual que é a contribuição para o nosso progresso moral enquanto que espíritos imperfeitos que somos, que as obras de Chico, isso, de certa forma, nos mais variados temas que tem, mas qual que é a contribuição delas para nós? Na sua opinião, na sua visão. Olha, eu estava me recordando aqui de Alcione, que é um personagem, né? Emmanuel traz no livro Renúncia. E há aquela afirmação quanto à mensagem de Jesus, que Alcione coloca, então, que a mensagem de Jesus precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada ou refletida, precisa ser sentida e vivida, vivenciada. Então, eu penso que a literatura espírita, notadamente essa psicografada por Chico Xavier, tem uma contribuição não só para a gente conhecer, mas que nos leva a refletir, a pensar, a meditar sobre a importância desse conhecimento que a gente está adquirindo, que ele já é transformador. O conhecimento em si já é algo importantíssimo, porque não é mera informação, é o entendimento da informação, a interpretação da informação. Isso que é o conhecimento, na pirâmide informacional, né? Dados, informação, conhecimento, sabedoria. O conhecimento é fundamental, mas levado para o sentimento, esse conhecimento ele tem uma aplicação, porque a gente vai refletir sobre a sua importância, vai sentir o seu significado, e aí sim nós vamos fazer, Jefferson, o que é o objetivo da doutrina espírita na nossa vida, que é a nossa transformação moral, a nossa renovação, a nossa reforma íntima. É isso que a obra de Chico nos permite. Cada frase, cada parágrafo, cada página, cada capítulo, cada mensagem, cada poema, cada história, cada conto, são assim extremamente significativos, porque vão tocar a nossa intimidade, nos impulsionando para a mudança, para a transformação. E é esse o objetivo do Espiritismo. É para a gente se melhorar, é para a gente crescer, é para a gente se desenvolver. Aí nós encontramos a razão de existir. E isso em todo o contexto da nossa existência física atualmente, como também da vida espiritual, porque somos espíritos imortais. E isso fica muito claro no próprio Espiritismo, evidentemente, na codificação que Kardec estabelece e nessa decodificação que as obras de Chico nos trazem, para a gente compreender a imortalidade da alma, a comunicabilidade, a reencarnação, a evolução, não é? Todos esses princípios que nos fazem entender o porquê da lei de causa e efeito, a importância da gente usar de maneira adequada o nosso livre-arbítrio em ação e reação, por exemplo. André Luiz recorda que é preciso aproveitar cada minuto de cada hora,
porque todos eles são preciosos e a gente precisa aproveitar no caminho do bem. Então a literatura espírita ela é fundamental para nos despertar, para nos acordar, fazer com que a gente possa enxergar o que é necessário efetivamente para a nossa evolução e a gente agora efetivamente dar o passo, Jefferson, que até então a gente não deu, que depende dessa decisão. E o livro espírita, a obra de Chico, uma mensagem de consolo, né? Seja no formato bolso, formato médio, formato maior, seja de e-book, que a FEB coloca à disposição aí, né? Seus vários formatos em PDF, disponível gratuitamente as obras, né, de Kardec aí, outras obras de estudo no site da FEB. Isso tudo facilita, porque é uma mensagem que eu leio, né? Denise está dizendo que é a importância da reforma íntima pode me despertar a ponto e de repente eu falei, agora sim, eu senti que essa mensagem me caiu feito uma luva. Era tudo o que eu precisava escutar nesse momento. Vocês já sentiram isso? Quando a gente, né, de repente está assim, meio que necessitado, você parece que abre e aí problemas dos outros. No que se refere à inquietação, às vezes os problemas que nos atingem não são propriamente nossos, mas dos outros. Veja, uma página que, isso, rapaz, sabe que eu penso assim também? Olha que rumo certo, né? Psicografia de Chico, o Espírito Emmanuel. Aí ele vai desdobrando o assunto, né? Como a gente pode auxiliá-los, e aí ele vai chegar à conclusão para nos dizer que, acima de tudo, cabe nos recordar que a luz da divina providência está em nós. A luz da divina providência está em nós, tanto quanto neles, nos outros, nossos irmãos. Que por isso mesmo o máximo auxílio que nos será lícito prestar-lhes será sempre respeitar-lhes as escolhas e decisões. Quantas vezes a gente não se ocupa e não se preocupa tanto com a vida do outro, esquecendo a nossa própria, não é? Então deixa o outro livre para tomar também as suas decisões, fazer as suas escolhas. Orando por eles e rogando esta mesma providência divina, os guie e esclareça, ampare e ilumine, reconhecendo que no íntimo das próprias vidas são todos eles tão livres e responsáveis diante de Deus quanto nós mesmos. Uma página dessa, um parágrafo como a gente leu, dá tanta luz no nosso caminho, tanta Sim, oportunidade da gente refletir, não é, Jefferson? E aí, rapaz, agora eu posso me desapegar, me desprender. Eu posso auxiliar o outro de maneira mais efetiva, sem atrapalhar, porque às vezes nosso auxílio mais atrapalha que ajuda. Então, exatamente. sem personalismo, sem o egoísmo de querer impor, sem a prepotência e a vaidade de nos achar melhor, sem o orgulho. Então, isso sim, às vezes ficando ao lado do outro, como Chico fazia muitas vezes, e chorava junto com o outro. Chorava junto, vamos compartilhar o choro. Aí a pessoa chorava e saía aliviada. E aquele momento não tinha o que falar, era só para chorar. Não é? Então, esse amor em ação, de sua própria vida exemplificada e também compartilhada nas obras maravilhosas que nos deixou como um legado espiritual para o nosso desenvolvimento, educação e evangelização de todos nós que estamos no caminho deste rumo da felicidade que tanto almejamos. Lembrando que só seremos felizes se nós fizermos o bem ao próximo, como Chico aprendeu e exemplificou durante toda a sua passagem entre nós. A nossa gratidão eterna a esse Espírito pelo seu legado maravilhoso nestas mais de 400 obras que nós temos aí para estudar por muitas existências, sem dúvida. Com certeza, meu amigo, que assim seja. E agora, só relembrando, o Pedro vai falar mais para a gente no dia 16, mas agora a FEB também vem trabalhando com estes formatos, estes livros aqui, que são recortes que são feitos. A FEB é uma parceria que ela fez, né? O Pedro vai falar um pouco mais, com o Ideal. E também qual que é o outro, O por CEL, Centro gentileza? Espírita O União. Céu, o Centro Espírita. E a Isso. gente tem essas obras aqui, eles fazem recortes das obras de Chico. Então, por exemplo, aqui nós temos o título Tocando Barco. E aqui a gente vai ter mensagens do benfeitor Emmanuel a respeito
de coisas que permeiam a vida, a existência. É como o Geraldo falou, a gente às vezes sai do serviço, chega atribulado em casa, um pouco chateado com alguma coisa, pega esse livro, abre aqui e aparece aqui, Ante o Poder do Bem, né? E olha só, já começa aqui, a vida é amor divino a estender-se incansavelmente. Então, olha só, você está com o coração tanto quanto ali, né? Chateado, amargurado, mas a vida é amor divino a estender-se incansavelmente. O amor de Deus está a nos tocar a todo momento e a vida, que é a extensão do próprio Criador, consequentemente, manifesta esse amor. É claro que, por vezes, vem uma mensagem dessa e nos relembra de coisas que esquecemos. Então, a FEP está fazendo um trabalho extraordinário. Olha só, tem esse outro aqui, ó, que são com parceria com o Ideal, ó, recortes da obra de Memei. E essa poetisa que é fantástica. Memei escrevia por mensagens, né? Poetisa foi Maria Dolores. Maria Dolores, isso, que também a FEP está fazendo um trabalho aí, ó. E são obras, mesmo assim, obras que Chico psicografou, né? Elas ditaram esses autores, Sim, né? são recortes, né? Aí você tem, algumas obras são compilações de outros textos e algumas são, né, que ele realmente foi constituindo. Muito, muito bonito. Recortes assim no sentido que são bem objetivos, né? Objetivos. Livros que você lê rápido, mas tem que refletir, tem que meditar, né? Muito importante. Sim, fantástico. E meu amigo, muito obrigado por relembrar da importância da obra de Chico, que é uma obra fantástica que vem aí transformando nossos corações, vem transformando tantos corações que muitas vezes estão no silêncio da noite, na solidão. Essas obras vêm acalentando, vêm cicatrizando feridas. Estas obras, como você falou, que relembram e que revivem as mensagens da própria doutrina, e agora de uma maneira mais ampla, a própria vida no mundo espiritual, que já foi tocada por Allan Kardec, a partir da obra O Livro dos Espíritos, e que vai ser dilatada por Chico, as consequências da vida futura, as leis que regem os nossos caminhos, enfim, estas obras que nos ampliam a consciência. E, meu amigo, eu não posso deixar você ir embora sem antes tocar uma música. Ixi. Vamos tentar aqui, então. Tocar uma música. Então, Geraldo, eu vou deixar você aqui. Sim. Eu vou ficar no cantinho. Deixa eu ficar no cantinho. Não me abandone, não. Fiquei, porque senão... A gente pode lembrar aqui daquela música... Vocês veem se o áudio está bom, por favor. Se não vai estourar o áudio. A paz do mundo começa em mim. Eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a
a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela coragem de mudar. Paz pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela beleza de te amar. Paz pela paz pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela coragem de mudar. Meu amigo, já envolvidos nessa harmonia, eu vou solicitar a você. Você faz a prece final para a gente, meu irmão? Faço. Obrigado. Fazer a prece com uma outra música, que ela é uma prece mesmo, pode? Beleza, claro que pode. Claro que pode, Geraldo. Então vamos lá. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos uma luz. Que assim seja, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado pelas reflexões desta noite. Muito obrigado aí você que vem relembrando a FEB, a Casa Mater da doutrina espírita aqui no Brasil. Esse trabalho que a FEB faz, né, junto às obras de Chico, um trabalho muito sério, um trabalho que vem sendo feito sempre com muito amor e carinho, né, Geraldo? Em equipe, né? Em equipe, e é uma coisa que a gente só tem a agradecer por vocês trazerem sempre Chico aí, sempre para perto de nós. E que a paz de Jesus se faz presente em seu coração, em todos que aqui estão. Adoraram, eu falei, gente, fica a dica para quem está assistindo aí, ó, levou o Geraldo no programa, pede para cantar. Tem que exercitar a caridade. Capaz mesmo, Geraldo. Não. E, meu Gratidão. amigo, minha gratidão a você, o meu forte abraço a todos que aí estão.
que posteriormente virão a estar. Gente, outra coisa importante aqui antes da gente finalizar, aqueles que querem seguir o Geraldo Campete para escutar mais música, o Geraldo coloca bastante vídeo lá de música, coloca a agenda dele, né? Das lives, das palestras, coloca novidades da FEB. Esse é o Instagram do Geraldo, certo, Geraldo? Isso. O mais importante é o trabalho da FEB, a gente é só um E instrumento. aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Isso. Isso é Aqui a importante. gente vai acompanhar as novidades da FEB Editora. Gente, salientando, o Pedro vai falar mais sobre isso. A gente está jogando tudo pro Pedro. O Pedro vai. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Mas a gente está com um programa aí nas sextas-feiras, um programa semanal que a gente apresenta aí, Pedro e a equipe, uma equipe muito bacana da FEB, trazem as novidades no meio-dia na verdade agora vai mudar daqui a pouco o horário, mas por enquanto é meio-dia e meio às 13 horas da tarde, toda sexta-feira, as novidades da FEB, o próprio Reformador, que é numa quarta-feira, mas é num dia específico, mas na sexta-feira a gente vai ter sempre esses lançamentos. Aqui, ó, isso daqui é lançamento, gente, ó. E a gente vem em primeira mão, o Reformador que está aí na mão do Geraldo, né? Esses lançamentos que aí a gente acompanha pelo Instagram da FEB Editora. Então, livros não faltam, viu, queridos? Nossa, graças a Deus. Livros não faltam, exatamente. Então, meu forte abraço a todos que aí estão, que posteriormente virão a estar. Geraldo, abraço no seu coração, querido. Meu amigo. Abraço. Valeu, obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau.